Olá, gente, graça e paz a todos. Quem vos saúda, seu amigo e pastor Divino Américo. Momentos de reflexão aqui no canal. Eu quero falar com vocês sobre uma história que pode entrar pelas portas do seu coração e falar muito com você. Porque muitas vezes a gente enfrenta situações da vida, problemas, que às vezes falta parar um pouquinho para refletir em coisas que o problema nem sempre está lá fora. Às vezes está dentro de nós mesmos. Às vezes nós procuramos os nossos problemas na vida de alguém. Ah, está acontecendo isso por causa do fulano. Ah, está acontecendo isso por causa do ciclano. Ah, está acontecendo isso comigo porque o fulano falou isso. Eu estou passando por isso agora porque o ciclano falou aquilo. Mas você sabia que nem sempre o problema que nós enfrentamos está com os outros? E às vezes pode estar conosco mesmo? Havia na história um certo homem. Esse homem era um escravo e ele vivia quebrando pedras no deserto. A história diz que esse homem era um quebrador de pedras. E esse homem, por ser um quebrador de pedras, serviço pesado, braçal, que naquela época, os reis daquela época, eles condenavam a escravidão aquelas pessoas como disciplina de seus atos, de seus pecados, de seus erros, a escravidão de serviço forçado, braçal, na escravidão, carregando pedras, quebrando pedras e coisas dessa forma. Esse era uma dessas pessoas. E esse homem, junto à beira do caminho, estava quebrando pedras, condenado por um ato que havia cometido. O tempo passava e aquele homem, toda vez que ele levantava aquela pesada marreta debaixo de um sol escaldante, ele levantava aquela marreta e dizia: Adão e Eva é culpado por eu ser um quebrador de pedras. E batia a marreta. Tá. E batia a marreta. Tá. E ele gritava e dizia: Adão e Eva é culpado por eu ser um quebrador de pedras. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eu não estava aqui sofrendo. É por causa de Adão e Eva que eu estou pagando o preço. É porque Adão e Eva pecaram que eu estou pagando o preço de ser um quebrador de pedras e escravo aqui nesse deserto. Um dia, o rei resolveu fazer uma viagem. Pegou os seus súditos, abordou as carruagens, os cavalos e deu a partida. E justamente nesse dia, ele passou à beira do caminho, onde estava um mero quebrador de pedras, murmurador, dizendo que Adão e Eva era culpado por ele ser um quebrador de pedra. O rei, passando com a carruagem lentamente, ouvia aquele homem gritando, desesperado: Adão e Eva é culpado por eu ser um quebrador de pedras. É por causa de Adão e Eva, de seus pecados, que eu sou um escravo. O rei sentiu aquilo um pouco incomodado com aquilo. Se sentiu um pouco incomodado com aquela palavra e pediu que parasse a carruagem. O rei então desceu da sua carruagem, colocou em pé e ficou observando aquele homem de longe. Mas ouvi ele gritar em voz alta: Adão e Eva é culpado por eu ser um quebrador de pedras. Eu só sou um quebrador de pedras porque Adão e Eva pecaram. O rei entrou na carruagem, deu partida e foi embora para outra cidade. Quando o rei voltou na boca da tarde, já era quase a tarde, lá estava o homem mais uma vez gritando: Adão e Eva é culpado por eu ser um quebrador de pedras. O rei mandou parar a carruagem e deu ordem aos seus súditos, aos seus servos que estavam ali: traga esse homem para mim. E aí foram lá e trouxeram aquele homem para ele. E aquele homem chegou perto do rei todo suado, todo esfolado, machucado, tanto quebrar pedras naquela escravidão. E o rei olhou para ele e disse: escuta, você levanta a marreta e diz que Adão e Eva é culpado por você ser um quebrador de pedra. Por que você diz isso? E o homem, cansado, todo machucado, ferido, todo suado com aquele calor, dizia: rei, eu só sou um quebrador de pedra porque Adão e Eva pecaram no jardim. Se ele não tivesse pecado, eu não seria um quebrador de pedras. O rei não disse mais nada. Olhou para os seus súditos, seus empregados, seus servos e deu uma ordem: coloca esse homem na carruagem e leva para o templo, leva para a casa real.
O homem então entendia que ia morrer. O homem disse, foi pensando consigo, agora o rei vai me matar. Eu vou morrer. Mas quando chegou lá, o rei o impressionou. Quando chegou lá, o rei mandou que ele fosse até uma sala, um certo quarto onde tinha uma suíte, tomasse banho, se arrumasse para uma suposta reunião. Aquele quebrador de pedra passa a não entender nada do que está acontecendo. E a história diz que ele convocou a reunião com todos os seus súditos, seus prefeitos, juízes, homens da alta sociedade do seu reinado. Uma reunião. Naquela reunião preparou uma vasta mesa e ao seu lado colocou o certo quebrador de pedra todo majestoso, vestido com a roupa de linho fino. Parecia até mesmo um rei. Mas todo mundo conhecia aquele homem, que ele era um escravo e quebrador de pedras. Os juízes, os prefeitos, os homens da alta sociedade daquele reinado. O rei então tomou a palavra, colocou em pé na cabeceira da mesa e disse aos seus prefeitos, juízes, homens da alta sociedade: escutem, quero falar algo para vocês. Vocês sabem quem é esse homem aqui? Esse homem era um escravo, quebrador de pedras, e ele toda vez que levantava aquela marreta dizia: eu sou um quebrador de pedra porque Adão e Eva pecaram. Eu, entendendo a sua palavra, quero saber se ele está certo ou errado. E para saber se ele está certo ou errado, preciso dar para ele a oportunidade de provar se está certo ou está errado. E para provar isso, eu trouxe ele para o reinado. E ele vai ser rei nesse reinado no meu lugar por 7 dias. O homem quebrador de pedra então assustou com aquela palavra e disse: eu? É você mesmo. Você será o meu segundo homem aqui nessa casa. Eu vou viajar e vou ficar 7 dias fora. E você será o rei dessa cidade por 7 dias. O homem sentou, ficou meio que pasmo. Alguns murmuravam, cochichavam no ouvido um do outro, dizendo: mas como pode? Temos tantos juízes, tantos prefeitos, tantas pessoas capacitadas para ser rei no lugar dele, sucessor até que ele volte, e vai colocar um escravo. E aquelas murmurações não pararam, mas palavra de rei, falou, está falado. Todos foram dispersos daquela reunião, e ele agora marcou uma reunião só com o quebrador de pedras. Em uma sala, e disse: olha, eu vou te levar em alguns lugares, que não é todo mundo que vai, mas você terá oportunidade. E levou aquele quebrador de pedra para vários lugares, mostrou uma coisa, mostrou outra, até que então entrou numa sala chamada Sala dos Tesouros. Ali havia muitas caixas de ouro, muitas caixas de ouros, muitos valores altos. Chegando naquela sala, ele mostrou todas as caixas, aquele mero quebrador de pedra, e disse: olha, você pode comprar, você pode vender. Durante 7 dias você pode fazer e desfazer. E tudo que você fizer será mantido. Tudo que você fizer será mantido. O quebrador de pedra, ainda não acreditando naquela oportunidade, disse: tá bom. Até que então o rei foi se dirigindo do lado de uma pequena caixinha, não muito grande, pequena. Pegou aquela caixinha nas mãos, colocou em cima de uma certa mesa e pegou uma chave que estava junto com aquela caixinha, colocou a chave ali junto com as demais chaves e entregou na mão daquele quebrador de pedra. E falou: você tem todas as chaves aí. Todas as caixas você pode abrir. Só que essa caixinha você não pode abrir. Essa caixinha tem algo aqui dentro que você não pode abrir, você não pode ver. Você pode abrir as caixas grandes, pequenas, que tiver, você pode abrir, negociar, vender, comprar, não tem problema. Mas essa caixinha aqui você não pode abrir, embora a chave esteja nas suas mãos. Mas você não pode abrir, está me entendendo? Ah, sim, majestoso, sim, não pode, não abrirei. Passou todas as coordenadas, no dia seguinte partiu o rei em viagem. O quebrador de pedra, já vestido como rei, sentado na cadeira do rei, se sentindo orgulhoso. Vai para a casa real, manda daqui, manda dali, vai para a casa dos tesouros, passa perto da suposta caixinha, dá só uma olhada de rabo de olho, mas sabe que não pode abrir, embora a chave está nas suas mãos. Abre as caixas grandes, vende algumas coisas, compra outras. Passou um dia, passou 2 dias, e ele sempre passando perto da caixinha pequena, com o rabo de olho olhando. Essa daí eu tenho a chave dela, mas não posso abrir. Mas quando vai para o 4º dia, o 5º dia, o quebrador de pedra começa a se incomodar com aquilo. E começa a pensar: peraí, mas o que será que tem nessa caixinha? Pegava a caixinha, balançava, não tinha barulho nenhum.
Até que então ele disse no seu coração: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir essa caixinha só para ver o que tem dentro dela. Porque é engraçado, o rei diz que tem algo aqui que eu não posso ver. A ordem é para não abrir a caixinha. O balanço não faz barulho nenhum. O que será que tem aqui dentro que eu não posso ver? Eu posso abrir tantas caixas, mas por que que essa eu não posso abrir? Quer saber de uma coisa? Eu vou me trancar aqui dentro. Só tem eu aqui dentro. Eu abro a caixinha, vejo o que tem dentro e fecho de novo e o rei não vai nem saber que eu abri. E assim foi. Quando foi no sexto dia, ele voltou para casa. Quando foi no sétimo dia pela manhã, o rei já estava a chegar pela tarde. Ele pensou consigo: bom, já é o sétimo dia e o rei vai chegar e eu não abri a caixinha ainda. Mas hoje eu vou abrir essa caixinha para ver o que é que tem dentro dela. Quando então ele pegou a chave e abriu a caixinha. Quando ele abriu a caixinha, havia alguns buraquinhos pequenos, mas não dava para ver nada dentro da caixinha. Quando ele abriu a caixinha, não tinha absolutamente nada dentro daquela caixinha, senão um pequeno besouro que estava preso ali dentro, um besorrinho pequeno. Quando abriu a tampa da caixinha, a primeira coisa que aquele besorrinho fez foi ganhar liberdade, vazou por uma janela e desapareceu. Ele parou e pensou: puxa vida, havia só um coitadinho de um besorrinho aqui dentro que ganhou liberdade e voou. Mais nada, fechou a caixinha e nem percebeu nada. Não percebeu nada. E passou algumas horas, as buzinas tocam, as trombetas tocam, é a chegada do rei. O rei está chegando. O majestoso quebrador de pedras sentado na cadeira havia comprado muitas coisas, feito muitas coisas, em 7 dias fez muitas coisas. O rei chegou e o saudou como seu sucessor, porque havia uma promessa que se ele cumprisse todas as regras certinho, ele seria o segundo homem do rei. Ele seria um sucessor do rei. Olha só que honra esse homem está ganhando. Mas às vezes, meus irmãos, como nós começamos aqui esta reflexão, às vezes o problema está conosco mesmo. Às vezes os problemas estão dentro de nós, nós ficamos procurando problema na vida dos outros. A história diz que agora o rei chegou para aquele homem e disse: escuta, vamos para a casa dos tesouros, quero ver o que você comprou, o que você vendeu, o que você fez. E ele então levantou e foi. E quando chegou lá dentro daquela casa, pelo incrível que pareça, a primeira chave que o rei pediu foi da caixinha. Ele já foi logo mostrando tantas caixas. Olha, eu abri aquilo ali, eu comprei isso, eu vendi aquilo. Tá tudo bem, depois eu vejo aquela lá. Mas me dá a chave da caixinha. Ele já gaguejou. Ah, você quer a chave da caixinha, né? Você não abriu a caixinha. Não, não, claro que não. Não abri a caixinha. Não era para abrir, não abri. Porque sabia que o rei ia abrir, não ia ter nada lá mesmo. Para ele não tinha nada, a não ser um besorrinho lá dentro. Que para ele aconteceu de acidente de estar ali. Mas não era. O rei colocou aquele besorrinho dentro daquela caixinha justamente porque se ele abrisse desobedecendo a palavra do rei, então o besorrinho sairia e o rei saberia que ele havia aberto a caixinha. Ele então nem percebeu aquilo. Quando o rei abriu a caixinha, o besorrinho não estava mais lá dentro. Então o rei sabia que a caixinha havia sido aberta. Bom, o rei olhou para ele e falou assim: você abriu a caixinha, não abriu? Ele gaguejou mais uma vez. Bom, eu abri, mas é só para dar uma olhada que tinha dentro. Não tinha nada, a não ser um coitado, um besorrinho, estava até preso. Foi até bom que eu abri, que o besorrinho saiu, que eu ia morrer dentro. E o rei explicou: bom, deixa eu te explicar uma coisa. Esse besorrinho aqui dentro eu coloquei. Esse besorrinho que estava aqui dentro foi eu que coloquei. E eu te dei a chave na sua mão e te dei uma ordem para você não abrir a caixinha. Mas você abriu, desrespeitando a minha ordem. E isso quer dizer que você não quebra a pedra porque Adão e Eva é culpado. Você quebra a pedra porque você é desobediente. Você concorda que agora você vai ter que voltar a quebrar a pedra e não vai poder falar mais que Adão e Eva é culpado, mas que você é culpado porque eu te dei a oportunidade. Eu te dei a oportunidade para você não quebrar mais pedra, para você ser um segundo homem do rei, para você ser honrado nessa casa. Eu fiz tantas promessas para você e te dei uma ordem, mas você não cumpriu. E aquele homem baixou a cabeça e disse: realmente eu desobedeci. E eu não cumpri o que o senhor mandou. Pois é. Então agora você vai voltar a quebrar pedras. E você nunca mais vai falar que Adão e Eva é culpado, porque a oportunidade de mudar você teve, mas você não quis. E o homem voltou a quebrar pedras e não podia mais falar que Adão e Eva era culpado agora, porque Adão e Eva não era mais culpado agora. Agora ele era culpado porque ele abriu a caixinha. E aqui eu repauto e termino essa reflexão
fazendo uma pergunta para você que me escuta agora. Será que você não tem aberto a caixinha? Será que você não anda abrindo essa caixinha por aí e perdendo a oportunidade e tentando achar culpa em alguém? Será que você não anda por aí gritando que Adão e Eva é culpado porque o seu casamento está destruído? Será que você não anda gritando por aí que Adão e Eva é culpado porque você está fora da igreja? Será que você não anda gritando por aí que Adão e Eva é culpado porque você está quebrando pedra, porque está sofrendo fora da igreja, está sofrendo, perdeu isso, perdeu aquilo, porque fulano é isso, fulano é aquilo? E será que não é você que anda abrindo a tal caixinha? Olha, meus queridos e amados irmãos internautas, eu espero que essa reflexão possa colocar você para pensar e refletir. Não abra a caixinha. Se a ordem é para não fazer, não faça. Se a ordem é para não ir, não vá. Se a ordem é para não voltar, não volte. Se a ordem é para não falar, não fale. Faça a tua parte, porque Deus já fez a parte dele. Que Deus abençoe vocês. Que essa reflexão possa fazer você parar para pensar que nem tudo é os outros. Muitas vezes os problemas estão dentro de nós e nós começamos a usar as pessoas como desculpa. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Quando o apóstolo Paulo diz essas palavras, ele simplesmente está falando de um diagnóstico espiritual. O que é um diagnóstico espiritual? Um exame pessoal. Examine-se você mesmo. Antes de você falar que alguém é culpado, veja se você não é culpado. Antes de você falar que a sua esposa é culpada, que o seu marido é culpado, veja se você também não tem culpa no cartório. Porque às vezes você anda abrindo a caixinha por aí afora e tentando jogar culpa em Adão e Eva. Que Deus possa abençoar você. Ame o próximo, ame a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima reflexão, se Deus quiser. Falou convosco, é o seu amigo e pastor Divino Américo. Se gostou, compartilhe a reflexão. Foi bom para você, será bom para mais alguém. Deus abençoe. A paz do Senhor.